Graça e paz, meus irmãos. Vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor. E agora em Deuteronômio capítulo 10, vamos examinar os 11 primeiros versículos, tirar algumas lições para as nossas vidas. O texto ele trata um pouco sobre alguns valores que o povo do Senhor deve ter em seus corações e suas mentes para eles viverem uma vida dentro dos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 9 é o capítulo que o Senhor, por meio de Moisés, já lembrou o povo sobre aqueles atos errados que eles cometeram. Especialmente há um foco maior no episódio do bezerro de ouro, mas há um panorama de vários erros que eles cometeram para que eles estivessem muito claros em sua mente e nos corações deles que eles não estariam entrando na terra pelo mérito deles, mas pela misericórdia e pela graça do Senhor. E aí nós chegamos ao capítulo 10, o verso 1 e o verso 2 nos diz: Naquele tempo o Senhor me disse, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Ainda também o verso 3, 4 e 5. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Esses 5 primeiros versos nos falam sobre a importância da palavra, como eles deveriam valorizar a palavra de Deus sobre suas vidas. O que é relembrado no capítulo 9 do Deuteronômio é o episódio em que Moisés, depois de passar 40 dias no Monte Sinai, ele recebe as tábuas do Senhor com os 10 mandamentos e ele quebra as tábuas quando ele desce e encontra o povo se apartando dos caminhos do Senhor. E agora o Senhor chama Moisés, ordena a Moisés que Moisés suba ao monte para receber novas tábuas com os mesmos 10 mandamentos escritos pelo Senhor, para que ele possa guardar ali numa arca de madeira que vai ser preparada pelo próprio Moisés, para que essas 2 tábuas que contêm os 10 mandamentos sejam guardados, para que o povo tenha ali como símbolo daquilo que deve guiar o coração deles, aquilo que é totalmente o caminho contrário ao caminho que eles seguiram quando eles se propuseram a andar conforme seus próprios corações. Entraram em conselho e chegaram a Arão e propuseram que Arão fizesse um bezerro para eles adorarem. Eles queriam adorar a sua própria maneira. A maneira deles era exatamente olhar para a religião dos egípcios, o costume dos povos. E eles entendiam que ali iria trazer paz ao coração deles, porque já estavam muitos dias distantes de Moisés. Moisés estava em cima do monte. E eles buscaram nos próprios corações um conselho, uma orientação para eles viverem e encontrarem a paz para o coração deles. Mas o texto da palavra de Deus, o Senhor, ele, depois de haver perdoado o povo, no capítulo 9, haver restaurado a comunhão com o povo e reafirmado que o povo iria entrar na terra, o povo seria abençoado, o Senhor novamente entrega as palavras, agora escritas nessas tábuas, para que o povo seguir por essas palavras. Isso nos ensina, meus irmãos, o primeiro conceito de que a restauração que nós temos no Senhor, a comunhão que nós temos no Senhor, porque o Senhor ele vem até nós e nos derrama graça e misericórdia, é para uma vida quando nós vivemos valorizando a sua palavra. Quando nós olhamos para a sua voz que nos perdoa, que derrama misericórdia, mas não para vivermos em completa rebeldia, seguindo os nossos próprios corações, mas para entendermos como nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. E por isso, o Senhor, pela sua graça, ele chama Moisés novamente para receber
os 10 mandamentos para serem escritos pela mão do Senhor, para serem guardados, porque o Senhor ele zela pelo seu povo, ele zela para que o povo ande nos seus caminhos. Quando nós pensamos um pouco mais no Novo Testamento, na oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensina para nós achegarmos ao Pai e lançarmos diante dele as nossas petições, e uma das petições é quando nós suplicamos pelo perdão de Deus sobre nossas vidas. Mas logo em seguida o Senhor também nos ensina: não nos deixe cair em tentação. A misericórdia derramada do Senhor em favor do povo, em favor de cada um de nós, que o Senhor derrama continuamente quando nós oramos e nos derramamos diante dele, por intermédio de Cristo, ela deve também andar associada a esse conceito em nossos corações de que nós devemos andar preocupados em não cair novamente, em valorizar a palavra. Se o capítulo 9 encerra com uma mensagem de perdão, de misericórdia, o capítulo 10 é uma mensagem de que o povo de Deus deve se preocupar em novamente andar firme nos caminhos do Senhor e não cair em tentação. Há um segundo conceito aqui a partir do verso 6 até o verso 9, quando o Senhor ele destaca a importância do ministério, de servir ao Senhor, porque há algumas informações aqui no verso 6 que diz: os filhos de Israel partiram de Beerote, Bene, Jaacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Há um registro da morte de Arão logo em seguida daquelas informações todas do capítulo 9. No meio das informações do capítulo 9, quando o Senhor ele diz que está irado com o povo, Moisés destaca algo especificamente ao falar sobre Arão, sobre a participação de Arão naquele episódio do bezerro de ouro. Como se em Êxodo 32 não se menciona tantas informações, tantos detalhes sobre o comportamento de Arão, mas aqui traz mais informações quando começa a mostrar como Deus ficou irado com a falta de responsabilidade em conduzir o povo nos caminhos do Senhor, de zelar pelo povo para que o povo não se apartasse. Arão, pelo contrário, ele seguiu a orientação do povo, ele conduziu o povo à idolatria, não a seguir a vontade de Deus, não a seguir a voz do Senhor. E lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 20, o texto lembra isso, como o Senhor ele ficou irado com Arão. Mas o Senhor ele deu misericórdia, ele deu perdão, ele perdoou o povo, e Arão ele não foi morto naquele episódio. Ele não foi morto naquele momento como vários tantos foram mortos. Vários idólatras ali foram fulminados pelo Senhor. Mas o texto diz agora que, passado alguns momentos, passado algumas caminhadas, a narrativa vai mostrar que Arão ele morreu. Se ele teve a misericórdia do Senhor, mas também é verdade que ele não foi abençoado para entrar na terra. Não foi concedido a ele a graça de conduzir o povo, de caminhar mais um pouco com o povo, até chegar à terra prometida, guardando o povo nos caminhos do Senhor, porque na realidade Arão ele foi negligente com a sua responsabilidade, com o ministério que Deus lhe havia confiado. E aí há uma informação importante no verso 7 ao 9, também associada a essa ideia de ministério, quando fala sobre a tribo de Levi, a importância da tribo de Levi no serviço ao Senhor. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá foram para Jatbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, Deus de vocês, lhe prometeu. Existe o zelo do Senhor, o zelo pelo seu nome em conduzir o povo. E veja que depois de falar sobre a morte de Arão e a sua substituição pelo seu filho, o Senhor começa a falar sobre essa tribo de Levi, da qual Arão e os seus filhos fazem parte. Mas o cuidado em que Deus ele ampliou de uma família, ele colocou agora toda uma tribo para servir ao Senhor no ministério tão diverso,
alguns seriam vigias, alguns carregariam a arca, alguns trabalhariam na área de limpeza, alguns iriam cantar. Dentre essa tribo de Levi havia os sacerdotes, aqueles que iriam ministrar a palavra, aqueles que iriam voltar para os sacrifícios. Mas o Senhor estava, ao colocar a tribo de Levi voltada para o serviço no ministério, Ele estava dizendo: agora o povo deve andar caminhando para a terra prometida, mas deve zelar. E agora colocando essa tribo de modo muito mais ampliado do que apenas uma família, o Senhor está zelando para que não ocorra aquilo que aconteceu em Êxodo capítulo 32. Um povo desgovernado, um povo seguindo seus próprios interesses, aquilo que estava no coração deles. O Senhor agora separa um povo para proteger a adoração de desvios, separa pessoas para servirem corretamente no ministério ao Senhor, porque o Senhor Ele zela pelo seu nome. Quando o seu povo se corrompe ao servir inapropriadamente o Senhor, Ele não se agrada disso. E por isso o Senhor Ele separa, derrama dons e ministérios, agora no contexto da nova aliança, para que cada pessoa sirva no devido lugar e assim glorifique o nome do Senhor. Para que não somente haja serviço, mas haja um serviço aquele que agrada ao Senhor, aquele que levanta glórias ao nome do Senhor, que exalta o seu nome, que faz o nome do Senhor ser glorificado devidamente. Quando nós servimos ao Senhor da sua própria maneira, isso acontece, e por isso o Senhor está estabelecendo pessoas dedicadas para o seu serviço. E por fim, meus irmãos, eu quero destacar o verso 10 e o verso 11, que fala da importância aqui de nós vivermos uma vida especialmente fundamentadas e entendendo a relevância de nós termos sempre renovadas misericórdia e a graça no nosso mediador, que é Cristo Jesus. Moisés destaca aqui no verso 10, dizendo: permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. O Senhor, Ele destaca aqui por meio de Moisés esse novo período. E Deus, ele falou sobre misericórdia, sobre perdão, tanto quando Moisés desceu do monte e encontrou o povo lá com o bezerro, o povo em pecado, e o Senhor derramou misericórdia depois que Moisés orou ali embaixo. Depois Moisés subiu e passou mais 40 dias e Deus renovou esse perdão, renovou essa graça e essa misericórdia, porque o Senhor disse: não somente eu não vou destruir, mas também eu vou deixar esse povo entrar na terra prometida. O Senhor renovou a sua misericórdia ao não destruir e renovou a sua graça ao fazer com que aquele povo entrasse na terra prometida. É desse Senhor que nós dependemos, esse mediador a quem é representado por Moisés, que é Cristo Jesus. É nele que nós encontramos graça e misericórdia continuamente quando nós derramamos o nosso coração, nós pedimos perdão e vivemos na sua comunhão. Quais são os valores, meus irmãos, para uma vida de um povo que teme ao Senhor, um povo restaurado do Senhor, um povo que valoriza a sua palavra, um povo que teme ao servir ao Senhor no ministério que serve de modo devido, e um povo que ora, que vai ao mediador Cristo Jesus e nele nós obtemos graça e misericórdia. Que o Senhor Deus aplique essa palavra em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. O que pedimos, ó Deus, é que essas verdades penetrem em nossos corações e possamos, ó Deus, viver para a honra e glória do Teu santo nome. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém.